Bom, esse vídeo eu quero conversar com vocês andando aqui no bairro de Shinagawa, em Tóquio, no Japão. Esse bairro aqui é um bairro, primeira vez que eu estou por aqui. É um bairro bem legal, bem legal. Um bairro bem característico, residencial, ao mesmo tempo o toque charmoso de Tóquio, com esses becos, né, estreitos, num cenário meio apocalíptico, mas charmoso, né? Charmoso. É um bairro charmoso. Primeira vez que eu venho, né? Em Shinagawa. Uma característica interessante desse bairro, aqui em Tóquio, eu dei uma gulgada, né? E eu vi que é um bairro aqui que tinha muitas batalhas samurais por aqui. E é um bairro aqui de muita história. De muita história. Pro Japão, né? E pro contexto samurai, né? Bom, gente, deixe o seu like, se inscreva no canal, deixe o seu comentário que ajuda bastante. Tenho que voltar a postar mais com frequência nesse canal, né? Mas é isso, ele tá crescendo ainda. É um canal neném, mas espero que vocês gostem. Vamos andar por aí e trocar uma ideia. E, mano, o assunto de hoje que eu quero conversar com vocês, que existe uma teoria, né, que me persegue há anos. E quanto mais eu olho pro Brasil, né, pro nosso país, grande, verde e amarelo, mais ela faz sentido. A teoria é que é o seguinte, né, o Brasil, ele não é um país atrasado. Não é um país atrasado. Muita gente, né, no seu subconsciente, na história e tal, fala, o Brasil é um país de terceiro mundo, a gente cresce com nisso, né, no subconsciente disso. Mas no mundo atual, eu acho que muito mais do que na década de 70, 80 e 90, no mundo atual a gente consegue ver países de subdesenvolvido, né, países em desenvolvimento, né, falando de forma mais correta, países aí que tenta parecer um país mais evoluído, etc. Mas você vê grandes diferenças na infraestrutura, na psicologia dos moradores, na sociedade, na educação e etc. Né? Você vê como as coisas básicas funcionam muito bem. E quando a gente fala de um país desenvolvido, a gente não vai falar de um país cyber, né, totalmente tecnológico, etc. Por exemplo, como Shenzhen, né, aquela cidade super tecnológica e tal. Singapura, né, aquela cidade totalmente, sabe, megalomaníaca, tá ligado? Muito louca. Que você fala assim, pô, os caras estão em 2050, os caras estão em 2100. Quando a gente fala de um país desenvolvido, a gente pode falar muito mais de um país que funciona o feijão com arroz de forma básica, simples, mas que funciona. O que é funcionar, né? O que é funcionar? Por exemplo, você dá descarga do seu banheiro, né? Os seus dejetos pessoais irem para um tratamento de esgoto e, né, não ficar exposto numa vala na rua, né, num país, num local ali totalmente fedorento, com odor ruim, né, cheio de bichos, bactérias e tal, né, que tem muitos lugares no Brasil que não tem ainda o saneamento básico, né, por exemplo. E aí, isso é o feijão com arroz, gente. A gente está em 2026, enquanto países desenvolvidos já resolveram esse problema há muito tempo, a gente ainda está nesse BO, né? A gente ainda está nesse BO. E aí a gente fica discutindo sobre coisas, né, que são coisas mais supérfluas e a gente esquece desse feijão com arroz tão básico, né? Esse feijão com arroz tão básico. Então, o que é um país desenvolvido? Não é o país que vai passar um carro voando, né, no trânsito. É um país que vai ter um saneamento básico, um tratamento de esgoto bem feito, né, ali básico, mas bem feito. É um lugar ali que vai ter uma estrada
né, boa ali. Não vou falar uma estrada perfeita, mas uma estrada boa, né? Uma estrada boa para passar o carro, caminhão e etc. Né? O que é um transporte logístico bem pensado, principalmente para um país exportador que é o Brasil? Um país que é fértil e grande, que pode ganhar muito dinheiro com exportação, né? Que tem terra, tem mão de obra especializada e tal. Não tem o quanto deveria ter, né? Mas tem. O que precisaria? Precisaria ali de uma linha ferroviária bem decente, né? Não vou falar igual o Japão, né? Que é todo canto do Japão que você for tem um trem muito bom, né? Mas que pelo menos estivesse ali principalmente ali entre os estados ali mais geograficamente ali, um pouco mais importante para a logística do Brasil, né? Ou pelo menos as estradas, os caminhoneiros e etc. Né? É o feijão com arroz, gente. A gente vai falar uma verdade. É um bagulho que muitos aí já desenvolveu há muitos anos atrás, né? E tal, né? Os países desenvolvidos desenvolveram isso em 1800, 1900, né? 1950, etc. A gente está vendo isso hoje, né? A gente mal tem isso, né? O Brasil precisa fazer o feijão com arroz, né? Quando a gente vai conversando sobre Japão, sobre Estados Unidos, né? Sobre China, sobre países desenvolvidos, né? Países aí que têm, né, a sua sociedade em progresso, né? Você vai falando do feijão com arroz que é bem feito, né? Por exemplo, você comprar o seu celular e andar na rua, né, com o seu celular. Poxa, tu comprou, o celular é seu, por que você não vai poder andar na rua com ele? No Brasil não pode, não é que não pode, é perigoso, entendeu? Mas é o feijão com arroz, é uma coisa simples que deveria ter no Brasil e não tem, que deveria funcionar, mas não funciona, né? É o simples ato de você pensar, pô, eu tenho esse celular, eu trabalhei, ou meu pai me deu, ou minha mãe me deu, ou minha namorada me deu. Cara, independente de quem te deu o celular é seu. E você deveria fazer com ele o que você bem, né, entendesse, bem quisesse fazer, tá ligado? Então, o simples fato de você comprar o seu celular, o simples fato de você ter o seu celular e etc., e não poder sair na rua com ele direito, não poder usufruir dele, é um feijão com arroz que não pode ser feito. É um feijão com arroz que está sendo complicado de ser feito. Então, não dá pra gente discutir enquanto sociedade, enquanto irmãos de pátria, um problema, sabe, de trem-bala, trem hipersônico, ou, sabe, uma Times Square em São Paulo, no estilo uma Times Square em Nova York, ou estilo o cruzamento em Shibuya, aqui no Japão, ou em determinados lugares. Não dá pra gente discutir um bagulho desse enquanto tem gente no Nordeste, no Norte, ou até mesmo em São Paulo, em determinadas regiões, em determinados locais, que não tem saneamento básico, que não tem as coisas básicas. O feijão com arroz que funciona, que deveria funcionar. Porque se tivesse feijão com arroz, mesmo que simples fosse, né, o Brasil já seria um país desenvolvido. Porque o desenvolvido é ser o feijão com arroz mais bem feito, não ser uma cidade, sabe, cyber, a cidade de, né, aquela cidade de 2050. Não, você só precisa ser uma cidade bem feita de 1980, 1970. Se você for um país de 1970, mas bem feito, em 1970 muito bem feito, você vai conseguir muito mais. Te pergunto, por exemplo, você vai preferir um notebook com computador bom, sei lá, de 2015, ou tu vai querer um pior notebook
o pior computador de 2026, entendeu? Então, é isso, tipo, mano, não dá pra gente discutir esse bagulho, sendo que a tarefa básica de casa, a lição, feijão com arroz, não foi feito, tá ligado? Mas é isso. Esse bairro também chama isso. Shinagawa. Primeira vez que eu vi, logo esse lugar aqui. E gostei. Talvez eu more aqui um dia. Talvez eu more aqui um dia. Uma área portuária, perto de um porto aqui, mais bacana. Bom, gente, deixe seu like, se inscreva no canal. E é isso, espero que tenha entendido. Tamo junto, galera.